Eu vou usar uma expressão vulgar. O Gonê pisou na bola. E o Alexandre de Moraes, com relação a esse elo, abre caminho para que bolsonaristas possam falar de um elo shakespeariano, do Hamlet, que diz que há algo de podre no governo da Dinamarca, no sentido de que algo escondido, algo por baixo dos panos. E por que isso eu estou falando? Porque até um reprovado em exame da OAB, Josias, Tales, Fabiola, sabe que quando o juiz pega um processo, a primeira coisa que ele faz é verificar a sua competência. Ele é um juiz ou não da sua competência. Esse é o primeiro raciocínio que ele faz. Ora, quando o procurador, que foi levado à procuradoria, até com o apoio de quem? Moraes, Gilmar Mendes, tem que ter assim um, um certo momento de reflexão, fala, bom, agora aqui está alguém imparcial, na defesa da sociedade. Quando ele usa a expressão poderá, poderá, estamos falando do futuro simples, poderá ter um elo, poderá estar ligado. É evidente que poderá, porque se a gente examinar, ele é um golpista nato, ele é um antidemocrático, ele é um aloprado, o Jefferson, né? Então, mas o poderá, no termo do direito, não gera presunção absoluta de que vai acontecer. Então, o Gonê deveria dar uma olhada melhor. Que bola de cristal, futuro, em tempo, como lembrou o Tales, do devido processo legal, em tempo da garantia constitucional, atenção, garantia constitucional do juiz natural, as pessoas têm um juiz natural, ou seja, o juiz pré-estabelecido em lei. Antes de cometer o delito, está lá ele, o juiz estabelecido para não se falar do juiz ad hoc para o ato. Não, princípio do juiz natural. Então, qual é o juiz natural do Jefferson? É a primeira instância. Se ele tem ligações em razão de indicativos de conexão com o golpismo, e ele estava preso quando do segundo turno da eleição, se tem conexão, aí sim ele vai para o juízo natural dele, que é o Supremo. Mas, por enquanto, só existe o poderá. Poderá, em matéria de direito, não gera uma presunção e muito menos se pode falar de indícios de que ele é um golpista no caso concreto. E tem uma outra coisa por trás disso. Ele ofendeu muito e indevidamente, covardemente, atenção, covardemente, a ministra Carmen Lúcia, usou expressões de baixo calão. Então isso fica aparecendo por parte do Supremo um revanchismo quando se força a mão. Volto e termino. Tudo isso só favorece ao Bolsonaro, a dizer de perseguições, de juízo de exceção. No caso, o Gonê forçou a barra, infelizmente. O professor Mairovich até explica para a gente esse trâmite, porque tem essa situação do Gonê e agora vai ser uma decisão do próprio Supremo, né? O relator do caso, o Alexandre de Moraes, ele resolveu submeter isso a uma questão de ordem do plenário, não é mesmo? É o plenário que vai decidir se então as investigações de Roberto Jefferson vão acontecer no Supremo ou na Justiça Comum, é isso? Essa decisão do Moraes de colocar a plenário melhora um pouco a situação ou não, hein, professor Mairovich? Veja, o Supremo de Tribunal Técnico, ele já tem, é, ele já adquiriu uma natureza de tribunal político. Esse é um problema. Deveria ser técnico. Quando ele submete ao plenário, ele já submeteu ao plenário com a posição dele.
Ou seja, ele já tem uma posição de que há, sim, conexão, senão ele teria afastado isso tudo. Então, submete ao plenário já com isso. O Supremo está muito ainda, e não deveria estar, até porque seria mais um motivo para mandar para primeiro grau, e o Supremo ainda está muito, aspas, machucado, machucado, e ele foi muito machucado com o que ocorreu no dia 8 de janeiro, com a tentativa de golpe contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito. Então, por estar muito machucado e ainda está politicamente muito envolvido com isso, eu acho que o plano, evidentemente, tirado alguns votos de filo-bolsonaristas, pelo menos dois, o que a gente vai ter? Vai ter uma decisão da plenária que poderá, atenção, poderá ser política. Qual o elemento que existe? Qual é o indicativo com, atenção, com lastro de suficiência? A ligar Roberto Jefferson com o golpismo. Um lastro de suficiência não tem nenhum. Por presunção, como eu disse, o Roberto Jefferson é um golpista de carteirinha, desde o tempo do Collor de Mello, onde ele era o porta-voz, e o porta-voz da insanidade. Nossa, Mairovich, Tem um isso que você aspecto, está. viu, Fabiola, Pode falar. por favor. Não, só para ilustrar aqui, para que a nossa audiência tenha mais facilidade de entender o que nós estamos tratando, né? O professor Meyerowitz falou do juiz natural, né? Aconteceu algo semelhante com a Lava Jato. Durante quase 5 anos, ou mais de 5 anos, o Cristiano Zanin, que era o advogado do Lula, recorreu incontáveis vezes a instâncias superiores do Judiciário, inclusive ao Supremo, para retirar os processos que envolviam o Lula da 13ª Vara de Curitiba, sob a alegação de que não era o juízo natural do Lula, não era a terceira vara, não era o Sérgio Moro que deveria julgar o Lula, porque os casos envolviam a Petrobras e não era razoável que tudo corresse em Curitiba. O Judiciário foi negando provimento do recurso do Cristiano Zanin, o próprio Supremo negou. A certa altura, decidiu-se que, sim, não, aquilo estava errado, o Moro não era o juiz natural dos casos que envolviam o Lula, e transferiram. Parte foi para a Justiça Federal de Brasília, outra parte para a Justiça Federal de São Paulo, e depois o próprio Zanin recorreu ao Supremo. O Supremo anulou tudo, sob a alegação de que houve abuso de autoridade, ilegalidade, aquelas coisas todas das quais o Moro e a Força Tarefa de Curitiba foi acusado. Então, o que estava em jogo ali era a definição sobre o juízo natural. Cabia à 13ª Vara de Curitiba julgar o Lula? O Supremo, com 5 anos de atraso, entendeu que não. Aqui se dá algo semelhante. Cabe ao Supremo julgar o Roberto Jefferson. A diferença é que o Supremo é o Supremo. Então, na hipótese de o Supremo decidir pela manutenção do processo contra o Jefferson ali, na última instância do Judiciário, a quem vai se recorrer? A ninguém. Então, é disso que nós estamos falando aqui. Por vezes, o Alexandre de Moraes tem sido acusado de exorbitar dos seus poderes. Diante dessa conjuntura, nós já enfrentamos um sem número de casos em que os processos foram anulados, inclusive com condenações por questões processuais e não pelo mérito das acusações contidas nos processos. Num instante como esse, numa conjuntura tão envenenada, o Supremo deveria ser muito rigoroso na definição deste assunto. O que é que deve realmente tramitar no Supremo e o que deve descer para a primeira instância. Então, essa questão do juiz natural, ela se tornou crucial no Brasil, porque disso resultaram cancelamentos de sentenças sobre as quais havia pouca dúvida quanto ao mérito dos processos, né? Então, é realmente muito grave, não é uma questão secundária.
Risco, então, Fabíola, Josias, a sua análise, muito boa a sua análise. Pode Fabíola, colocar em risco, então, Josias, esse inquérito e essa investigação do 8 de janeiro, exatamente esse caso do Roberto Jefferson, porque a defesa dele fala, ele estava em prisão, ele estava preso, ele não tinha acesso às redes sociais, não podia dar entrevistas, não podia receber qualquer visita. Como que ele pode ter uma ligação com o 8 de janeiro? Se Jefferson estiver no meio dessa investigação do 8 de janeiro, pode colocar em risco o resultado desse inquérito do 8 de janeiro, Josias? Coloca em risco a credibilidade do processo, Fabiola. Esse é o ponto. Porque os crimes cometidos no 8 de janeiro, eles são tão graves. Houve uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Um grupo político tentou virar a mesa da democracia, tentou anular o resultado de uma eleição presidencial. Então, isso é tão grave que o processo precisa ser conduzido de forma límpida, cristalina. Não pode haver nenhuma dúvida quanto à condução desse processo. E não é concebível que, para impor ao Roberto Jefferson uma condenação, o Supremo tisne com essa mácula da ilegitimidade esse processo que é, como disse, muito grave, é um crime muito grave e exige que a punição seja igualmente severa. E não dá para ficar, por conta de questões secundárias, o Roberto Jefferson precisa ser punido, mas isso pode ser providenciado pela primeira instância. Do mesmo modo, há deputados envolvidos aí, acusados de envolvimento no 8 de janeiro. E a acusação contra esses deputados é que mantém o caso relacionado aos bagrinhos, que já resultou em condenações muito severas, draconianas, algumas delas a 17 anos de cana. O Supremo mantém o julgamento desses personagens que não dispõem de prerrogativa de foro ali, no ápice, no topo do judiciário brasileiro, sob a alegação de que há deputados envolvidos e que, por conexão, o Supremo tem que julgar todo mundo. É preciso demonstrar, de forma muito cristalina, o envolvimento desses parlamentares, para que esse processo não seja, como disse, tisnado pela mácula da ilegitimidade, da dúvida quanto ao foro adequado, quanto ao juiz natural. O crime é muito grave, não dá para a gente ficar brincando com o método. A forma não pode prejudicar o conteúdo das sentenças. Fabíola, Fala, Mairovit, fala, Mairovit. Fabíola, em cima disso, que é importante que o Josias colocou, bem colocou, a gente tem que lembrar duas coisas. O Supremo parece não acreditar no primeiro grau de jurisdição, tanto é que evita mandar isso. Isso mostra que o Supremo também já tem um entendimento sobre o caso. Decisão do Supremo é decisão em instância única. E isso só deve ocorrer excepcionalmente nos casos previstos e claros na Constituição, porque o Brasil é signatário, e o Congresso aprovou, do Pacto da Costa Rica, que recomenda que ninguém, atenção, ninguém seja julgado em um só grau de jurisdição. Então, tem que se atentar a isso. Outro ponto, sempre em cima daquilo que o Josias bem colocou, diz respeito aos ventos fortes de mudanças que ocorrem no Supremo e que são constantes. O Supremo tinha um entendimento com relação ao caso que o Josias falou, da Lava Jato, de Curitiba, que era um entendimento do falecido ministro Teori Zavascki. Não, a competência era de Curitiba e o foro era de Curitiba e o juízo competente era o da 13ª. O Teori Zavascki julgou, no mínimo, e submeteu ao plenário que o confirmou, no mínimo 15 vezes, em 15 processos, se decidiu assim. O Teori Zavascki morreu, faleceu, e, de repente, uma luz, e agora estou na ironia, uma luz iluminou o Toffoli. E o Toffoli passou a dizer, e assim decidiu o Supremo, que não, só Curitiba era só para os casos da Petrobras. Então, veja a mudança que isso ocorreu e
o substituto do Teori Zavascki passa, o que toma a cadeira, que aliás se remove para ir para a cadeira do Teori, passa a entender que a nulidade é a nulidade absoluta e se anulou tudo e se viu isso, apesar de o mérito indicar o quê? Uma injustiça a tal grau de corrupção, com relação à corrupção. Então, o Supremo, de vez em quando, vai muito ao sabor dos ventos. E isso ocorre quando ele atua em instância única. Esse que é o problema bem colocado pelo Josias e que eu só quis dar um pitaco aqui para ficar mais claro ainda.